Eu quero falar com vocês agora sobre o perfil do nosso cliente. É importante a gente entender a dor do nosso cliente, importante a gente saber o que ele procura, quais são as queixas dele para a gente montar qualquer negócio. Há muito tempo atrás, quando eu percebi essa oportunidade desse negócio, eu comecei a perceber o comportamento do meu cliente. Eu ficava assim, mexia muito comigo perceber 60% dos clientes entregando seus carros seminovos como parte de pagamento e aceitando perder tanto dinheiro. Como eu disse há alguns vídeos anteriores, algum tempo atrás eu contratei uma empresa para fazer uma pesquisa para a gente poder tomar um direcionamento de como a gente montaria esse negócio. Essa pesquisa, eu vou compartilhar ela com vocês, alguns pedaços dela, é uma pesquisa muito longa, mas eu vou compartilhar alguns dados que são importantes para vocês perceberem exatamente o comportamento do nosso cliente. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar um gráfico aqui que é importante aqui. A primeira pergunta que eu fiz para o meu cliente era: quando você quer trocar de carro, você entrega seu carro usado como parte de pagamento? Se vocês perceberem, esse azul aqui, que seria 10% das pessoas, nunca entregariam. Então, eu estou falando que 10% realmente toma uma atitude, vende o seu carro no mercado, faz alguma coisa para resolver o seu problema e não perder tanto dinheiro. Tá? Essa parte vermelha aqui, que representa mais ou menos 18%, raramente entrega. Ou essa pessoa não tem um costume grande de trocar de carro, uma frequência grande de trocar de carro, ou ela realmente também, às vezes, quando cabe, ela consegue resolver o seu problema. Então, o nosso cliente ele está nesses três aspectos aqui, que é de vez em quando, frequentemente e sempre. Tá? Esses aqui, eu diria que o nosso cliente está nesse público aqui. Então, se eu pegar aqui, 32 com mais 22, 54 com mais 18, em torno de 72% das pessoas entregam seus carros em algum momento como parte de pagamento. É como eu disse, é muito grande o percentual de gente que quer resolver o seu problema de uma maneira mais rápida. A segunda pergunta que eu fiz foi, neste mesmo momento de troca, quando você entrega seu carro como parte de pagamento, ou quando você procura negociar o seu carro, né, com uma concessionária ou revenda, você tem a sensação, a pergunta que eu fiz você tem a sensação que pagaram mal na avaliação do seu carro? Aí, meu amigo, é quase que 100% das pessoas têm a percepção de que realmente pagaram. Por quê? Isso aí é mais importante ainda, eles têm a consciência de que a concessionária paga menos. Então, mas mesmo assim, eles entregam seus carros como parte de pagamento. 60% das pessoas entregam seus carros como parte de pagamento. Mas têm a plena consciência de que o valor que foi pago é um valor muito ruim. Esse valor chega a 15%, 20% do valor da FIP, às vezes até 30%, dependendo do carro, dependendo do modelo, dependendo da marca e se ele é um carro comercial ou não. Tá bom? Outra pergunta que eu fiz, a terceira pergunta, ainda neste momento em que ele entrega o carro, ou que ele procura fazer uma negociação, eu perguntei se ele fica chateado com a loja que avaliou o seu carro. Eu digo aqui que raramente e nunca representa aí 28%. Ou seja, 72% das pessoas ainda saem da concessionária chateados, mas aceitam e entregam, na maioria das vezes, seus carros como pagamento, mesmo chateado. Ou seja, eu comecei a perceber que existe um motivo muito forte, mas muito forte, para ele mesmo assim deixar o seu carro como parte de pagamento. Né? Então, a próxima pergunta que eu fiz, para entender
qual seria esse motivo, ou quais seriam esses motivos fortes que fazem com que o cliente tome essa decisão e resolva logo o seu problema entregando o carro como parte de pagamento, eu fiz uma pergunta que era: por que você entregaria seu carro como forma de pagamento na concessionária, sabendo que você está perdendo dinheiro? O cliente me respondeu. A maior parte deles, 26% dos meus clientes, responderam que não tem aptidão com vendas. Ou seja, não sabe negociar, não tem aquele traquejo comercial, então ele acaba preferindo, ele não tem solução. Ele fala: eu não sei vender, eu não gosto de vender, não sei atender gente, não sei negociar, não sei, né? Então ele acaba entregando o carro. Então, 25%, um quarto, 26,45%, né? 26%, um quarto das pessoas hoje entregam seus carros como parte de pagamento por não saber trabalhar com vendas, não ter aptidão. O segundo ponto maior que ressaltou nessa pesquisa, 22%, 22,6%, não tem tempo. Então, é uma pessoa que trabalha o tempo inteiro, não tem tempo de ficar atendendo o telefone, não tem tempo de ir mostrar o carro. Ou seja, pela agonia, pela facilidade, pela praticidade, ele entrega o carro como parte de pagamento. Muitas das vezes, essa pessoa também, ela não pode ficar sem carro, porque como o dia a dia dela é muito corrido, ela precisa do carro para se locomover. Então, uma das maneiras, motivos também, dentro disso aí, é a falta de tempo, ele também não poder ficar sem carro. Então, eu já estou falando aqui que em 2 motivos eu tenho aqui 49%, onde eu já descobri, onde metade do meu cliente, os principais motivos seriam esses 2. Mas ainda, relevantemente, 16% tem medo de anunciar. Essa é uma outra dor do nosso cliente, muito comum, muito comum. Varia um pouco de praça para praça, obviamente. Praças, centros mais, vamos dizer, capitais, tem esse receio maior. Interior, as pessoas se conhecem mais, então talvez esse percentual no interior diminuiria, mas mesmo assim ainda existe. Por quê? Você vai receber uma pessoa na sua casa, no seu trabalho, que você nunca viu. Ela vai, e a gente conhece vários casos de fraude, de assalto, de pessoas que pegam através de um anúncio, vão lá, roubam o carro da pessoa e pronto, acabou. Então, muitas pessoas também têm medo de fazer esse processo de venda. Outra coisa que eu poderia classificar como medo, sempre que a gente negocia um carro no particular, particular com particular, se der um problema nesse carro, existe a garantia, aquele negócio 3 meses, mas a pessoa passa a encher tanto o saco do proprietário do carro, às vezes até ameaçar a pessoa por qualquer problema que aconteceu, e aí ele também incluiria como medo do relacionamento que ele vai ter também depois com esse cliente. Então, vamos dizer que, sem dúvida nenhuma, os principais motivos para o cliente entregar o carro como parte de pagamento, e eu incluiria mais um, que seria: acredito que faça um bom negócio. Né? Esse acredito que faça um bom negócio é quando o cliente tem a percepção de que pagaram bem no carro dele na concessionária. Uma coisa eu te digo com total certeza, nunca, jamais, em tempo algum, uma pessoa, uma concessionária, vai pagar valor final no preço de um carro usado que está entrando. Por mais desesperado que essa concessionária esteja para vender, ela jamais vai pagar valor final. É um business da concessionária. Ela ganha dinheiro hoje. Muitas concessionárias ganham mais dinheiro com a venda do carro seminovo do que com o carro novo. Uma concessionária, em média, a maioria das marcas trabalham com a margem de 3% a 5% na venda do carro novo. No carro usado, ela pode chegar a 10%, 15%, 20% de margem. Então, elas não abrem mão dessa margem. Mas como? Como eles passam essa percepção? Para quem trabalha no mercado automotivo, isso aqui que eu estou falando é mais do que comum. Mas eu estou falando para você que não tem essa consciência ou que nunca trabalhou numa concessionária ou revenda. Existe uma coisa que a gente chama, aí vai de estado para estado, uns falam top, outros falam jogo de número, enfim.
Na verdade, o que acontece é uma manipulação do preço do carro novo em relação ao preço do carro usado. Por quê? Se eu tenho um carro, vou dar um exemplo, se eu tenho um carro novo que custa 80 mil, mas ele está anunciado por 80 mil, mas eu tenho um bônus e consigo vender ele por 76, e um cliente está me apresentando um carro de 40 mil, só que ele quer 44, em vez de eu falar que eu dou desconto no carro novo para ele de 4 mil, eu falo que eu paguei 4 mil a mais no carro usado dele. Aí ele sai da concessionária com a incrível percepção de que a concessionária pagou o melhor valor do mundo no carro dele. Onde, na verdade, se ele tivesse feito isso, eu oriento todos os meus clientes, quando for comprar um carro zero, a agir dessa forma. Você vai comprar um carro zero, entre lá, olhe o carro, veja o carro que você gostou, fale que vai pagar à vista, extraia toda a negociação que você puder extrair do vendedor, depois você apresenta seu carro usado. Você vai ver que jamais eles vão pagar o valor que talvez você teria a sensação que pagaria. Então, essa é a maneira correta de se comprar um carro novo. Esconda o seu carro usado em todo momento. Depois você mostra. Dessa maneira, você vai perceber o real valor que a concessionária está pagando. Então, o que eu quero dizer aqui? Nesse trâmite todo aqui da pesquisa que eu fiz, eu consegui identificar a dor do meu cliente. A dor desse cliente é exatamente esse. Falta de tempo, falta de aptidão, medo e a sensação de estar recebendo um valor justo pela negociação. Então, por estes motivos aí que representam algo em torno aí de 90%, é aquele motivo que eu queria entender de por que o cliente me entregava um carro na troca como parte de pagamento. A última questão da pesquisa que a gente perguntou, que eu julgo ser importante a gente tratar nesse momento aqui, e seria a terceira pergunta mais importante que eu fiz na pergunta, você já consignou o seu carro em algum lugar para efetuarem a venda por você? 27% das pessoas responderam que não, pois não pode ficar sem carro. Foi aquilo que eu falei do cara que acaba entregando o carro na concessionária pela praticidade. Ele não pode ficar sem o carro, então ele acha que a consignação é apenas deixar o carro fisicamente lá na loja e pronto. Ele não conhece a consignação virtual. Então, quando eu trabalhei a pesquisa, eu comecei a entender, e quando a gente montou a formatação da nossa consignação virtual, tudo aquilo, todos aqueles procedimentos que a gente está ensinando para vocês da consignação virtual, procura sanar essas deficiências, essas vontades, essas coisas que os clientes falaram para a gente que seriam problemas que fariam com que eles tomassem essa decisão. Tá bom? Então, outro motivo que a gente percebeu, 26% das pessoas responderam, é que nunca pensou nessa possibilidade, que nunca imaginou deixar o carro dele como parte de pagamento. Então, falta também uma divulgação de que esse trabalho existe e que ele resolve o problema do cliente. As pessoas não conhecem, por não procurar, não confiar nos lojistas, isso é muito comum também, a falta de confiança. Você deixar um carro seu com uma pessoa que ele não conhece, então é muito difícil a gente fazer isso, né? Isso aí é exatamente o terceiro ponto da pesquisa, esse quadradinho vermelho aqui, que representa quase 18%, que é a pessoa que não tem confiança em deixar o carro. Então, ele, além de não conhecer, ele não tem confiança, porque houve tantas fraudes que houveram aí já no decorrer da história, e ele também não se sente confortável. Tá? E a parte que mais votaram aqui é que já tiveram, ou seja, 28% das pessoas já tiveram essa experiência. Aqui não fala se foi uma experiência boa ou ruim. Quando eu falo da consignação virtual, eu sano todos esses problemas aqui. Por quê? Se o meu cliente ele vai ficar com o carro dele o tempo inteiro, eu quero dizer que ele não pode ficar sem carro, ele vai ficar com o carro dele durante todo o processo da venda do carro dele. Pois ele não tem confiança, ele não precisa confiar em mim. Por quê? Ele vai ficar com o carro dele, o dinheiro vai ser depositado na conta dele, todo o dinheiro da venda vai ser depositado na conta dele, não vai passar nada pela minha conta. É dessa forma
que eu transmito a confiança que ele precisa para poder contratar o seu serviço. Ele já fez isso algumas vezes, a gente vai identificar desse cliente qual foi a experiência dele. Mas a gente vai falar para ele, da minha forma de consignação, você nunca fez, eu garanto, que é ficar com o carro e eu levar o cliente até você. Então, isso para ele vai chamar atenção também. E a pessoa que nunca pensou naquilo ali, ele tem o interesse, acaba tendo interesse sim. Ele vê isso como uma oportunidade, né, para ele poder trabalhar a venda do seu carro. Outro dado importante que eu preciso passar para vocês, o mercado de novos vende, em média, eu peguei os dados nos números de 2019, que tem um ano fechado que me garante uma média mais precisa. Ele vende em torno de 240 mil carros 0 km por mês. E vende também em torno de 120 mil, vamos colocar 100 mil carros usados por mês. Eu estou falando do mercado de 340, 350 mil carros são comercializados por mês no Brasil inteiro. Quando eu disse que 60% das pessoas entregam um carro seminovo como parte de pagamento, eu quero dizer que em 180 mil vendas no Brasil existe um carro usado na troca. O nosso cliente é esse. A gente tem 180 mil clientes para trabalhar todo mês. Quando o mercado aumenta, obviamente, essas proporções elas aumentam. A gente já chegou, uma época de 2010, mais ou menos, que só de veículos 0 km o Brasil vendeu 400 mil carros. Isso vai voltar? Eu acredito que nunca mais a gente vai vender no Brasil 400 mil carros. Era uma situação da indústria completamente diferente. Foi um pico assim exorbitante. E eu acho que, em função da própria situação da economia, do futuro essa questão de carro elétrico, muitas coisas que virão ainda pela frente, a gente jamais vai vender 400 mil carros 0 km por mês. A média vai ficar entre 250 e 300 mil carros por mês. Tá? 240, lembrando que não é um bom desempenho da indústria automotiva. Então, pode ainda melhorar. Então, o que eu quero falar para vocês é que o nosso mercado é gigantesco, é inacabável. A gente tem uma clientela ansiosa, querendo esse tipo de trabalho. Eles não conhecem, não sabem que existe esse tipo de serviço. Por isso que eu falo que, como franquia, quando a gente tiver volume, a gente vai divulgar muito, as pessoas vão conhecer esse trabalho, vai chover de cliente procurando esse tipo de serviço. Com certeza, outras empresas surgirão com a mesma proposta da Trust, mas nós estamos saindo na frente. Então, a grande proposta da franquia, nesse momento, somos novidade. Novidade é o que vende. Tá bom? Então, esse é o perfil do nosso cliente. É com esse tipo de cliente que a gente vai trabalhar. Vocês sabendo as dores desse cliente, fica muito mais fácil. Tá bom? Obrigado.